O ex-prefeito que veio de São Gabriel para fortalecer a Prefeitura de Canoas e a expectativa do Sicredi para a expansão no Rio Grande do Sul. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania, Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado, pensou em inovação, vem para a Ubra e Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos abrir o Poder RS de hoje com o nosso recado já tradicional do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Antes de abrir o Poder RS de hoje, deixa eu chamar um editorial, porque aqui a gente separa o jornalismo, a entrevista da opinião. Quando eu tenho uma opinião para dar, eu chamo o editorial do Poder RS, porque eu preciso fazer algumas ponderações em cima de um vídeo do presidente do CREMERS, o médico Eduardo Trindade, ainda sobre o caso do HU, do Hospital Universitário, com a Prefeitura de Canoas e a Ubra. Então, olha o editorial do Poder RS. O presidente do CREMERS apareceu nas redes sociais em vídeo editado com cortes secos e um olhar que tenta convencer mais pela ira do que pela razão. Acusou distorções, falou em fake news e gaguejou. Literalmente. Mas a verdade, meus caros, não costuma tremer na voz. A tal distorção dos fatos, segundo ele, seria uma tentativa de inverter a narrativa sobre a interdição do Hospital Universitário da Ubra. Então, vamos aos fatos, aqueles teimosos que insistem em estragar roteiros mal escritos. O CREMERS interditou o HU alegando falta de contrato entre a Prefeitura de Canoas e a Ubra. A interdição foi feita de forma ilegal, autoritária, midiática, apressada e, sobretudo, sem escutar quem deveria ser ouvido, sem diálogo. A universidade disse desde o primeiro minuto: o contrato existe, mas ninguém quis escutar, porque o objetivo nunca foi esclarecer, foi aparecer. Dias depois, com o contrato enfim entregue por vias oficiais, o CREMERS recuou. Suspendeu a interdição, mas o estrago já estava feito. Alunos desorientados, atendimentos suspensos, professores coagidos. Cerca de 250 pacientes por semana deixaram de ser atendidos por médicos que também são mestres, professores, acompanhados de alunos que aprendem praticando. Não adianta negar, as consultas não foram feitas, essa é a verdade. Sempre tive boa relação com o presidente do CREMERS. Trindade participou algumas vezes da confraria do Poder RS. Lamento ver ele não prestando contas à sociedade e sim ao seu espelho, aquele que reflete mais vaidade do que responsabilidade. Atacou a Ubra, uma instituição com 30 anos de serviços prestados ao Rio Grande do Sul. Tentou criar fissura entre alunos e a universidade, só que o tiro saiu pela culatra. Basta ver os comentários no seu vídeo. Os alunos estão ao lado da universidade. Um dirigente de conselho profissional que persegue em vez de proteger, que grita em vez de dialogar e que gagueja ao falar de fatos, perde legitimidade. É preciso separar o que é fiscalização responsável do que é medida pirotécnica. Não é exagero. Trindade compareceu ao HU acompanhado de 5 veículos, seguranças e mídia favorecida que recebe fartos recursos do Conselho. Imagina só, é como se o governador fosse pessoalmente interditar alguma empresa irregular. Não é papel de um dirigente de alto escalão
fazer isso. No máximo, deveria ter ido um diretor do conselho. No caso do governador, ele enviaria um delegado ou, no máximo, o chefe da Polícia Civil ou da Brigada Militar. Nunca iria pessoalmente, a não ser que a intenção fosse a de aparecer. O CREMERS tem um papel importante na garantia de qualidade da medicina gaúcha, mas quando atua com pressa, sem ouvir todos os lados, gera estabilidade em vez de soluções. Deixa de cumprir esse papel e começa a se confundir com interesses que não são os da categoria. O momento pede maturidade, e maturidade, neste caso, significa ouvir, conversar e agir com equilíbrio. Porque quando se trata da formação de médicos e do atendimento à população, qualquer precipitação pode custar caro. No fim das contas, a medicina gaúcha não precisa de gladiadores de rede social, precisa de líderes com bisturi na mão e não com faca nos dentes. Bom, pessoal, hoje eu recebo aqui um homem que fez história na campanha gaúcha e agora contribui com a região metropolitana. Rossano Gonçalves, prefeito de São Gabriel por 5 mandatos, hoje é secretário de Relações Institucionais de Canoas. Rossano, finalmente, bem-vindo ao Poder RS. Uma satisfação, Horácio, estar aqui contigo, né, com todos os telespectadores da TV Ubra. Uma satisfação enorme. Agora Multi-RS, viu? A gente acaba de batizar a Ubra TV, virou a chave em janeiro e virou Multi-RS para mostrar justamente isso, né? Que a gente é uma TV de todos os gaúchos, somos uma TV educativa, afiliada da TV Cultura, com muito foco, né, numa TV educativa, mesmo que presta serviços à comunidade, mas nosso foco é Canoas, onde é a nossa sede, e a região metropolitana, aí não em volta de Porto Alegre, em volta de Canoas, tá bom para ti? Muito bom, parabéns. Tem que inverter um pouco esse eixo, né? Tem que inverter. Em muitas coisas a gente tem que inverter. Canoas é uma cidade muito, muito importante. Durante vários anos, acho que isso pode ter acontecido contigo. Eu sou lá de Santo Ângelo, capital das missões. Missioneiro. Outro, né? Tu é lá de São Gabriel, outro santo, né? Então, a gente que vinha para Porto Alegre, a gente, durante muito tempo, passava por Canoas. E aí, quando a gente começa a ficar em Canoas, a gente descobre uma metrópole, né, uma cidade muito forte, com um empresariado trabalhador e silencioso. Tu já notou isso? Como a gente tem aqui grandes empresas, grandes empresários e que quase não aparecem, né, na mídia, enfim. Eles estão ali trabalhando quietinho pelo desenvolvimento dessa cidade, que tem aí, a terceira maior do Rio Grande do Sul. E como ela está grudada com Porto Alegre, ela realmente se junta à capital e fica aqui em torno de 2 milhões e 200 só entre Porto Alegre e Canoas. Qual é a visão que tu tinha de Canoas e agora o que mudou? Olha, de fato, surpreendido positivamente, apesar de tudo que aconteceu no ano passado, né, com a enchente que assolou toda esta região, mas realmente metade dessa cidade ficou embaixo metade, a imagina. região oeste, né? Mas impressionado com a vida própria, né? Eu participei de toda a campanha, pré-campanha, campanha, depois transição, e sinto uma cidade muito agradável, um povo muito acolhedor e vida própria. Se você olhar, Canoas tem tudo aquilo que uma grande cidade, que Porto Alegre tem, não deixa nada a desejar. E tem coisas melhores. O melhor shopping center do Rio Grande do Sul fica em Canoas, é o mais moderno. Isso não é dito por nós, né? Eu já estou meio canoense, né? Já estou puxando a brasa aqui para o nosso assado. Eu também. Mas por quê? Porque quem diz isso é a Multiplan, que construiu, né, aqui o Parque Shopping de Canoas, foi um dos últimos shoppings que eles construíram, o último no Rio Grande do Sul. Então, por isso também ele é o mais moderno. Quem fala isso é a Multiplan. Aquela rua gastronômica do lado do shopping ali, tem os melhores restaurantes do Rio Grande do Sul, né? Ali em torno, olha, acho que não dá 1 quilômetro, uns 800 metros, talvez, de via, com restaurantes, com barzinhos, né, com lanchonetes, tudo de altíssima qualidade. Se a gente for para o outro lado, né, da BR, também lá o centro mais histórico, né, com mais tempo, que sofreu agora um pouco a enchente, também com estabelecimentos comerciais aí, que estão há muito tempo atraindo o canoense e também vem muita gente, muita população do Vale dos Sinos, né, que não vai até Porto Alegre, acha Porto Alegre um pouco longe e acaba ficando em Canoas porque oferece tudo de bom. Tudo de bom mesmo, né? E dizendo há pouco, você falava
nas empresas, nas indústrias, mas existe aqui a representação, e há pouco nós tivemos uma reunião na SICS, o prefeito apresentando lá os primeiros 100 dias, né, muito organizado, a classe empresarial, seja do comércio, da indústria, dos serviços. Isso acho que contribui muito, esse permanente diálogo com essas instituições que representam, né, e são porta-vozes de tudo aquilo, né, que é demandado em termos de necessidades estruturais e de outros serviços que são obrigações da Prefeitura Municipal. Portanto, esse diálogo permanente tem sido uma marca no governo Ayrton, né? O prefeito Ayrton é um homem que se comunica muito bem, né? Também através da rede social, uma forma diferenciada, e um homem que está focado em resolver os problemas. São apenas 4 meses, mas já deu para mostrar o perfil, né, dessa administração, que está enfrentando, como qualquer administração, as dificuldades iniciais, superando, apagando alguns incêndios, mas com algo que é importante, e é importante que o povo canoense entenda. A harmonia que existe entre prefeito e vice e a ótima relação que se estabelece com o Poder Legislativo. Isso é importante, né? Porque na gestão passada, a gente teve uma alternância de poder que foi terrível para a cidade, né? Atrasou muito Canoas e criou esse clima de instabilidade muito ruim aqui para a cidade, com essa troca do prefeito para o vice-prefeito, essas brigas internas dele. Então, isso não tem perigo de ocorrer agora nesse mandato? Posso afirmar que não, tenho convivido muito com o prefeito Ayrton, com o nosso vice, o Rodrigo Busato, inclusive que virou pai hoje, né? Ah, é? Chegou a Olívia. Parabéns, Rodrigo, parabéns aí, meu grande amigo de outras batalhas, viu? Fizemos campanha, o Rodrigo Busato, lá no Internacional juntos, viu? E o Rodrigo, realmente, ele é muito presente, né? Tem muita experiência, filho do nosso deputado Luiz Carlos Busato, mas ele tem sido muito discreto no papel de vice, né? E às vezes eu mando uma mensagem para ele, olha, preciso que tu venha aqui, né, para participar do Poder e Res. Essa semana não posso, porque o prefeito foi para Brasília buscar recursos e eu estou aqui tocando a prefeitura. E tem cumprido a sua função de vice presencialmente, dia a dia, assumindo quando o deslocamento do prefeito, nas agendas, principalmente em Brasília. E é um jovem, né, com um futuro promissor, mas que sabe dar um passo de cada vez. Né? Eu tenho Não tem por que ter pressa na política, não. Né? Tem que saber o seu tempo. Claro. Então, Oreste, eu vejo assim, isso é muito importante, ainda mais que existem reflexos da instabilidade política e também das enchentes sofridas. Nós sofremos, na atual administração, esses reflexos. E toda a administração trabalha de uma forma muito concentrada, com o objetivo de apagar os incêndios que surgem, e já foram alguns, ainda reflexos, mas sem esquecer que nós temos que colocar em ação o que já está ocorrendo, que é o plano de governo, formatado e aprovado nas urnas. Vamos lá, então. Bom, a gente já falou da primeira grande preocupação aqui dos canoenses, né, que é essa briga interna entre prefeito e vice. Isso não tem, tu está me afirmando aqui, e nesses 4 meses a gente está vendo isso na prática, né? Realmente um vice-prefeito, que é o Rodrigo Busato, presente, mas ao mesmo tempo discreto, como tem que ser um vice, respeitando a hierarquia. E o prefeito aparecendo de um jeito um pouco diferente nas redes sociais, que a gente estava acostumado, até porque ele era vereador. Quem conhece o Ayrton há mais tempo me diz que ele é justamente assim. E eu tenho defendido um pouco ele, né, o prefeito aqui, porque eu digo, ele tem sido muito autêntico, ele é brincalhão, ele é um pouco, olha, parecido um pouco Bolsonaro, viu? Ele é muito simples, muito autêntico, né? Mostra lá, faz uma live, e isso é o poder da influência, né? O poder do exemplo. Faz uma live da ginástica diária dele. Ele não vai numa academia rica, poderosa, que a gente tem várias aqui em Canoas, né? Ele pega e faz lá com uma vassoura, né? Faz com os utensílios de casa. Para quem conhece o Ayrton, ele é assim, ele é simples. E ele, né, ocupando um cargo onde a gente brinca, né, que a gente não tem hora, é 24 horas, tu é prefeito, é secretário municipal, é sempre assim, ele tira um tempo para cuidar da saúde dele. E assim ele está dando, né, um exemplo para a população. E está mostrando muito o que tem feito. Então, hoje em dia, a gente tem que fazer as duas coisas.
Tem que trabalhar conciliar. duro, né? Mas também tem que mostrar, e especialmente nas redes sociais. Mas vamos lá, vamos para o segundo medo aqui. O segundo medo é sobre esses pepinos que ficaram, o caos financeiro herdado. Isso a gente tem que falar, porque isso era uma pauta do prefeito anterior e do seu vice-prefeito. Toda vez que um assumia, convocava uma coletiva de imprensa, eu fui em várias, e sempre dizia, ó, Canoas deve, resumindo, Canoas deve 400 milhões de reais. Colocava um pouco a culpa no passado, aquelas coisas que um colocava a culpa no outro. Enfim, qual a herança financeira que vocês assumiram? Dívida de quanto e como é que vocês vão resolver isso ao longo do tempo? Já havia um déficit de 2023, né, da ordem de 300 milhões, que acumulou-se com um outro déficit de 2024, principalmente com a questão de valores que foram gastos na limpeza da cidade, manutenção, mantendo bombas para manter... Em consequência das enchentes também. É tudo consequência da enchente, mas não foram mais de 150 milhões. Então a dívida... Esse é em torno de 450 milhões. Qual é o orçamento de Canoas? Em torno, total, em torno de 2 bi e 800. 2 bi e Mas 800. recurso livre, você não vai trabalhar com mais do que 2 bilhões. Ou seja, isso está representando o recurso livre em torno de 20%, que é um valor alto. Porém, fazendo gestão, como se está fazendo, por determinação do prefeito, é priorizando ações, né, para que a gente possa mudar um pouco o perfil da dívida, né? Temos que tirar de uma situação que daí um pouco muitas pessoas desconhecem, que se chama o CAPAG, né? Para você estar habilitado a financiamentos, você tem que estar no CAPAG B ou A, seria ótimo. Nós estamos no CAPAG C, é como o cadastro das pessoas físicas ou de uma empresa vão analisar a sua capacidade de endividamento. É como está no Serasa, é o Serasa dos municípios. É o Serasa dos municípios. Não consegue tirar financiamentos, empréstimos. Exato. Porto Alegre estava assim até bem pouco tempo atrás. Bem pouco tempo. Então, esse é o período, né? O primeiro ano se reserva para isso, colocar a casa em ordem, né? Modificar o perfil da dívida e trazer o CAPAG C para B, o que acho que vamos conseguir já no segundo semestre. O que já nesse ano, então, isso é importante. E aqui é uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Quem conhece gestão pública, não é problema o município ter dívidas. Não. Ela só tem que ter condições de pagá-las, de saldá-las, né? Exatamente. Porque a gente está sempre devendo, né? Prefeito, vice-prefeito, secretário, está sempre devendo para a população. Não pode estar sobrando dinheiro em caixa da prefeitura. Não, aí é porque tem falta de eficiência. Exatamente. Então, e sabendo, diante disso, da escassez, priorizar as ações. E quais são as ações? O que mais preocupa a toda a comunidade, principalmente da região oeste? Os DICs. Isso. Mas há uma que preocupa a todos, a questão saúde, que tem sido notícia seguidamente. Então é saúde e recuperação da cidade para as enchentes. Vamos começar a recuperação pelas enchentes? O que está sendo feito? Então, o que está encaminhado? As obras estão em andamento, são mais de 500 milhões de obras já licitadas, contratadas, porém com alguma dificuldade. Por quê? Porque as obras do DIC, vamos lá falar no DIC da Matias, do Mato Grande, né, da Cassol, todos esses DIC internos que se diz, eles têm que receber o recurso do governo do estado, que é fundo a fundo. A Câmara Municipal de Canoas já aprovou o fundo, projeto esse que foi encaminhado pelo Executivo Municipal, para que possa receber nesse fundo os recursos que o estado tem no FUNRIGS, que são provenientes do não pagamento da dívida do estado para com a União. Até hoje, não foi liberado nenhum centavo, ou seja, as obras estão sendo tocadas com recursos próprios de toda a comunidade canoense. Segundo ponto é o DIC da São Luís, que é uma obra integrada com outras cidades, que é um recurso do governo federal, da ordem de 6 bilhões e meio de reais, que ainda também está em fase de elaboração de projeto, para após ser licitado e as obras iniciarem. Mas que dificuldade, um ano depois? Um ano, lamentavelmente, ainda enfrentamos um grande problema de burocracia no nosso país. O tocante ao município está andando, né? Deveria ser num ritmo maior, sim, mas são 500 milhões de reais contratados, sem que tenha aportado por parte do fundo do Estado para o fundo municipal nenhum real ainda, e a luta do prefeito Ayrton, quase que semanalmente, interagindo com o governo do Estado, para que sejam liberadas e a gente possa acelerar. E a segunda questão, Oreste, e quero dizer que tivemos problema com outras licitações, principalmente a questão hidrojateamento,
tivemos que nos socorrer de uma parceria com a EGE Corsã para ter 3 caminhões de hidrojateamento, principalmente para desobstruir o esgoto pluvial da região oeste, mas agora foi homologado uma nova licitação e deveremos ter um reforço desses caminhões de hidrojateamento, que é uma preocupação. O prefeito Ayrton, ele se preocupa com a zeladoria. Tem as obras, mas a zeladoria para o governo Ayrton e Rodrigo é o cotidiano, né? Ele tem dito o seguinte... Cuidar bem da cidade. Zelar da cidade é como nós temos que nos alimentar, fazer higiene, ter uma roupa limpa, nos apresentarmos bem. E cuidar da sua casa. E cuidar da sua casa. Assim tem sido a administração. O segundo passo é a questão que envolve a saúde, né? Que preocupa muito os Canoenses, mas não é de hoje, né? Eu vejo muita gente aqui colocando a culpa agora no prefeito Ayrton, nessa atual gestão. A saúde em Canoas tem problemas que vêm de vários mandatos e só se agravou com a questão das enchentes porque perdeu o pronto-socorro. Veja só, Porto Alegre sofre com a questão saúde. Os municípios do interior estão sofrendo. A tabela do SUS está defasada há 20 anos. Os maiores recursos são provenientes exatamente do SUS. A saúde de Canoas é o sistema saúde plena. Você tem que atender a saúde básica, média e alta complexidade. E, sem sombra de dúvida, os recursos provenientes do Estado ou das pactuações, contratualizações que se tem com o Estado são insuficientes, a ponto do município estar colocando da sua receita própria 32% na saúde. 32%? Quando a Constituição determina 25, que é 15%. 15%, certo? E o Estado a educação. Deveria, 25% a educação. E o Estado que deveria estar colocando 12%, não está colocando 7%. Ou seja, há um pleito, compreende-se também as dificuldades do Estado, mas há um pleito para que tenha uma atenção especial por conta de que temos o HPS, que foi inundado, que está em reforma, mas que está atendendo lá no Porta do Gracinha, não só a comunidade de Canoas, está atendendo 150 municípios. Ele é um hospital de pronto-socorro regional, bancado única e exclusivamente por verbas repassadas SUS do Estado, que são insuficientes, e com o socorro da verba municipal. Estamos falando aqui, ó, Sapucaia, Esteio, toda 150 a região, municípios. Toda a região. São 750 milhões de reais que o município está aportando na saúde. E não é só dos canoenses. Então, não é... E mesmo assim com dificuldades, né? Para a população. Com muita dificuldade. Porém, já avançamos, já se pagou muita conta do passado, há uma nova direção no Gracinha, há uma nova parceria no HU, há um estudo, possibilidade de que o HPS, que hoje atende no Gracinha, passe a atender lá no HU, aqui no HU, que tem uma estrutura melhor, né? E que nós possamos melhorar. Acho que essa é uma boa solução encaminhada pelo prefeito. Está bem encaminhado, está dependendo do aval do Estado. E, obviamente, melhorar o atendimento nas nossas UPAs, né? Porque a saúde, ela é um tanto diferente. Aqui em Canoas, há muita terceirização de serviço. Muitas vezes diz, os médicos pararam porque a prefeitura... Não, a prefeitura tem uma empresa terceirizada. Existe, né, se tratarmos das unidades básicas, é pela fundação. As UPAs são contratos terceirizados. E muitas vezes também essas terceirizadas enfrentam seu problema. O que é o normal na gestão pública, né? Isso começou lá em São Paulo, inclusive, essa terceirização, mas para entregar mais eficiência e agilidade no serviço público. Alguns chamam de parceirização. Só que a crítica... eu acho que é melhor, inclusive. Eu também acho. Só que muitas vezes recai somente na prefeitura. Mas essa chave será virada. E aí uma gestão cuida bem disso. O parceiro que não funciona, troca-se. Também é possível. Claro, isso. tem que obedecer a questão, o critério da contratação, mas existe o processo licitatório, existem instrumentos, né, de fiscalização, de controle. Mas ocorre que, quando assumimos, todas essas parceiras tinham 3, 4 meses de atraso nos seus pagamentos. E aí o município foi pagando a sua obrigação mensal e um tanto atrasado. E o que veio muitas vezes como notícia negativa não era falta de pagamento da competência de janeiro, fevereiro, março, abril, do atual governo, e sim o atraso que tinha do governo passado. Quem assume, ninguém está reclamando, né? O prefeito não anda a reclamar.
assume ônus, assume bônus e vamos que vamos. Mas tem que ir resolvendo. Fazer acontecer. Quando é que a saúde vai começar a ficar, pelo menos, no mínimo aceitável para vocês e para a população? Veja, saúde básica, né? Nós temos 29 unidades básicas de saúde. Você não vê reclamação, tem profissionais, tem atendimento. As UPAs, que são muito... Quantas UPAs tem, Canoas? São 5 UPAs estruturadas, porém só 2 cadastradas. Ou seja, as outras 3 também há um aporte tem que efetivo. cadastrar para receber recurso federal. Aí está o trabalho. Essas coisas levam tempo. Claro. Elas não foram descadastradas, elas não estavam cadastradas. Então, há esse trabalho. Tem que melhorar a gestão no Gracinha, tem que ter uma fiscalização sobre a gestão do HU e tem que terminar a reforma do HPS. O HPS é o seguinte, ou o Estado dá-se conta de que deve aportar, porque é um HPS que atende 150 municípios, sob pena de um pouco o município priorizar o HPS para a sua comunidade de Canoas, e isso tudo vai migrar para Porto Alegre. E aí o Sebastião Melo, que já está irado, deverá ficar muito mais. Claro. Então acontece o seguinte, é uma saída e é um grande problema a ser enfrentado pelo governo do prefeito Ayrton, mas é um problema a ser atentado e ter solução também compartilhada com o governo do Estado. Rossano Gonçalves, obrigado pela tua presença no Poder RS. Aqui é o primeiro de vários contatos que a gente vai ter, né, ao longo desse ano, certamente. O Poder RS quer estar muito presente aqui na administração de Canoas, cobrando vocês, né, e também dando espaço para o que está sendo feito de positivo para a nossa população. Aqui é a nossa sede, a nossa casa é Canoas, então a gente quer abrir uma entrevista contigo. Tu foi muito responsável, viu, pela eleição do prefeito Ayrton. Ele já me disse isso, ele fala isso. Veio lá, né, da fronteira, lá de São Gabriel, com toda a tua experiência política, né, para viver aqui um pouco na loucura da região metropolitana, né? A gente está mais acostumado com a tranquilidade lá, né, de São Gabriel, de Santo Ângelo, mas é bom também, uma experiência nova, tenho certeza que tu está renovado e vamos trazer aqui, eu vou fazer o convite no ar aqui para o prefeito Ayrton Souza, que venha fazer o balanço dos 100 dias dele aqui no Poder RS, está combinado? Combinado, foi um privilégio. Obrigado. Olha só, pessoal, o futuro chegou com o EasyGen. Com o EasyGen você economiza com energia solar, sem obras e sem investimento. É simples, sustentável e 100% digital. Associe-se e pague menos energia agora mesmo. Simule sua economia na conta de luz em www.easygen.com.br/simular ou /cafezinho, viu, pessoal? Porque o cafezinho aqui da Rádio Mix 107.1 está sorteando um iPhone para quem aderir à economia na conta de luz, olha, de 15% a 20% de economia, sem investimento, sem taxa, sem nada. Não é golpe, tá? Eu assino embaixo aqui. É um baita produto que a EasyGen está oferecendo para todo mundo, especialmente para os canoenses aqui, certo? Então bota lá, www.easygen.com.br/cafezinho e quem aderir, conseguir esse descontão de até 20% na sua conta de luz, ainda concorre a um iPhone 15. O resultado vai ser divulgado no dia 30 de junho no cafezinho da Rádio Mix. Tá bom, pessoal? Vamos continuar com a nossa série especial Forte, Aguerrido e Bravo sobre as histórias de superação após a maior enchente da nossa história. No terceiro episódio, o repórter Giovanni de Oliveira mostra o prejuízo causado a moradores e empresários de Porto Alegre. Olha só. Eles foram muito... Desculpa. Eles foram muito importantes. Eles vieram uns 3 finais de semana ajudando. Meu colchão a gente teve que tirar de 3, porque tava cheio d'água e era muito peso. Bom, eu consegui voltar para casa praticamente um mês depois de começar a limpeza por causa deles, porque senão, olha, teria se arrastado muito mais. A gente deve ter em algumas localidades ventos de mais de 100 km por hora, talvez granizos em alguns locais.
móveis, roupas, eletrodomésticos, bens que faziam parte da vida das pessoas de Porto Alegre, viraram entulho nas ruas da cidade. Veio a CE fazer uma vistoria também, os engenheiros, os arquitetos vieram também ver a questão do solo, né? Então teve essa vistoria imediatamente quando baixou a água, já foi agendado e foi marcado, para que a gente possa, né, voltar daí com segurança. Então foi o que foi feito, né? Mas os danos de infraestrutura foram muito grandes. A gente pensava tanta coisa, né, que a gente tinha ali, que a gente trabalhou tanto na vida para ter tudo aquilo ali, e foi tudo fora. E a televisão do meu quarto ficou pendurada e aqui tinha uma grandona. Foi. Para as empresas, restou o prejuízo. A gente parou de calcular num certo momento quando o prejuízo foi tão grande que se a gente continuasse calculando, a tristeza ia ser muito maior. Foi, até que eu te falei em números, não precisa, foi um prejuízo realmente muito grande e muito difícil de conseguir se reerguer depois disso. Foi um trabalho muito intenso de captação de recursos, de uso de recursos próprios, de programação de orçamento para muitos anos para conseguir sair daquela situação, já que tivemos todas as empresas e aqui todo o nosso bairro teve muito pouca ajuda. Passou dos 100 mil reais, passou mesmo. E a gente teve aquela ajuda do governo, 5 mil, né? E é isso aí. Foi só. No condomínio em que Yolanda é subsíndica, apartamentos do térreo permanecem desocupados. A perda teve consequências. Após décadas morando na Ilha da Pintada, Zulmira entendeu que é hora de deixar a região. Olha, é um lugar muito bom, mas não quero mais. Se não fosse nunca mais acontecer isso, até eu gostaria de morar muito lá. Mas não tem mais condições de ficar lá. Oi? Perna. Aí, sentou? Sentou. Agora a gente vai virando. Vamos lá. Mais peso, pode ir lá. Assicuro la mia preghiera per la popolazione dello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, colpite da grande inondazione. Nem todos voltaram ainda e nem pretendem mais voltar, né? Até porque tem a incerteza se vai ter novamente uma enchente ou não, né? Enfim, mas infelizmente muita gente não voltou e perderam tudo, né? Tudo. Aqui pelo condomínio ficava boiando sofás, que saía pela janela as coisas, os espetos, mesas, era uma cena de terror. E eu vou sair de lá muito triste, porque eu não gostaria de sair, entendeu? Foi um lugar que eu fiquei esses anos lá, eu gostei muito. É um lugar bem sossegado, um lugar muito bom. E é uma pena, né, eu sair de lá e perder tudo que eu perdi. Porque é tudo assim, ó, trabalhado e suado, né? Coisas que eu conquistei que eu queria tanto. Que hoje eu não sei, eu não vou conseguir conquistar tudo aquilo. A solidariedade, forte nos resgates e nos abrigos, também fez diferença para o recomeço. Era doloroso, né? Porque tu via tuas coisas, a gente fala, né? Bem material a gente conquista de novo, o importante é estar bem, estar com saúde, mas ao mesmo tempo tu também pesa um pouco, né? Ver tudo que tu conquistou destruído de uma hora para outra sem poder fazer nada. Ganhou coisa, ganhei sofá, ganhei uma cama box. Passado um ano da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, o trauma ainda é presente. A gente fica com muito medo quando dá, tipo, começa a chover e dá um ventinho, a gente já... Eu não durmo, né? Eu fico pensando, vai encher tudo de novo. Porque foi muito triste. Só quem tava lá no momento para saber. Porque as pessoas ficam com trauma, né? E muita gente se mudou daqui. Mudou muito, né? A gente agora, nós todos porto-alegrenses e todo o pessoal da região aqui sul, não consegue dormir tranquilo mais. Eu tenho certeza que a cada trovoada, a possibilidade de temporal, a gente tem medo. E não sente que as coisas estão sendo resolvidas de uma forma que nos deixe tranquilos, que isso não vai acontecer mais. Então mudou muito. É difícil falar porque eu sou uma pessoa muito otimista,
Mas mesmo uma pessoa muito otimista tem muito medo ainda. Todo mundo quase vai sair. A gente olha hoje lá, assim, ó, muito triste a ilha. Muitos vizinhos não voltaram. Alguns, um aqui, outro voltaram. E quem voltou já também vai sair. Com medo de viver novamente a dor de maio de 2024, empresários repensam seus endereços, ou até a continuidade de seus negócios. O bairro está morrendo. O quarto distrito tem lojas e lojas e lojas para vender e alugar. E a gente não sabe realmente, o futuro é muito incerto do bairro. A gente precisa realmente de uma ajuda. Tinha a loja aqui desde 2017. Né? Mas eu moro aqui, nesse prédio aqui, há quase 30 anos. Morava, né? Porque agora me mudei para a Zona Norte. Em todo o estado, segue a reconstrução. Um ano depois, o cenário de destruição começa a ter beleza novamente. Minha avó, ela gosta muito de planta, assim, de flor. As dela morreram tudo, né? Que ela mantinha nos vasos. Mas nasceram de novo ali coisas que não tinham. Girassóis que a gente não tinha antes. Tomate cereja era uma coisa também que nunca tinha tido aqui, ela nunca tinha plantado e nasceu. A gente imagina que foi também passarinhos que trouxeram, né? Aquela coisa, a natureza, ela sabe se reestruturar, né? O ABRS alerta: cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site oabrs.org.br e as redes sociais pelo @oabrs para saber como se prevenir. Poder RS faz um brevíssimo intervalo para BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. Olha só, pessoal, o Grupo PS apresenta o Marco Life Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade, em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, à conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral, com 699 vagas e ao hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso. Procure agora o seu corretor. Poder RS está de volta para BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. O Sicredi anunciou, pessoal, metas ousadas para o ano de 2025 aqui no Rio Grande do Sul. A primeira instituição financeira cooperativa projeta ampliar a presença física no território gaúcho, com expectativa de inaugurar 25 novas agências até o fim do ano. Para explicar esse e outros projetos, eu converso agora com o gerente de desenvolvimento de negócios do Sicredi, Gerson Heinz. Seja bem-vindo ao Poder RS. É Heinz ou Heinz? É Heinz. É Heinz, acertei. Alemão, então. Bem-vindo, Gerson. Antes de falar das novidades do Sicredi, também tem tudo a ver. Tu acaba de voltar da China. O que tu viu lá que pode impactar no desenvolvimento do Sicredi e pode trazer benefício ao Rio Grande do Sul? Primeiro eu quero agradecer o espaço. Eu sempre fico muito feliz de poder falar do Sicredi e levar o Sicredi para mais pessoas. E eu que agradeço, viu? A gente adora falar no Sicredi aqui. Obrigado, Regis. O presidente Ronaldo, aqui do Sicredi Origens, é sócio já do Poder RS. Isso aí, da cooperativa aqui de Porto Alegre, né, e de região metropolitana.
É legal tu falar sobre a China, porque um grupo de diretores de negócio das cooperativas do Sicredi fez uma comitiva, fez uma viagem para a China, eu participei também. E a gente voltou recentemente e a gente fez um curso que nos disse que o futuro ele é muito mais de uma localização geográfica do que num espaço no tempo. E a gente foi para a China para ver o futuro que vai chegar aqui nos próximos anos. Eles já estão no futuro? Em alguns aspectos, sim. E o que a gente viu de interessante lá? Claro que é um modelo político diferente, é uma sociedade diferente, é uma cultura diferente. Mas eu quero destacar 3 pontos, assim, uma visão de longo prazo. A China fez um planejamento de longo prazo e o que ela colhe hoje é resultado de 30 anos de execução. Que nem faz tanto tempo, né? O Mao Tse-tung, que também é chinês, ele dizia, né? Foi ontem. Ontem para ele era 500 anos, né? Então, assim, está um pouco na cultura asiática, especialmente, né, do chinês, isso, que tem que olhar a história, né, com um tempo que vai passando e projetar 50, 100 anos. Eles fizeram isso agora, ontem, há 30 anos. E esse é um traço interessante, a gente está falando de uma cultura milenar, diferente um pouco do Brasil, nós somos mais jovens, né? E nós temos só 500 e poucos anos. Isso, olhando, comparando, né? E isso fica muito evidente, assim, eles, na cultura deles, eles estão assumindo o lugar que já era deles, de protagonismo, né, histórico. E, além desse planejamento, também a clareza de execução. Eles planejam e executam e não se distraem, assim. Isso aqui a gente não vai fazer agora porque não foi planejado. A gente vai fazer o que foi planejado. Acho que isso que tu falou é importante, né? Não se distrai. Né, tem foco, nós queremos chegar lá. Eu falo muito sobre a Coreia do Sul também. A Coreia do Sul há 30 anos era igual ao Brasil de hoje. Em termos educacionais, né, ainda com muita coisa a evoluir. Só que a Coreia do Sul mirou, olha, nós vamos ser os melhores na educação no mundo, né, nós vamos crescer por aqui. Em 20 anos, eles mudaram completamente o país através da educação. Então, essas revoluções, que às vezes a gente acha que demoram muito tempo, elas podem ser feitas assim, de forma rápida, desde que tenha foco e não distração. Essa palavra é muito importante, o famoso foco, porque várias coisas são boas, mas precisa focar no que tu planejou. E o terceiro que eu posso destacar é o uso de dados. A gente está falando de um mercado de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A gente visitou a maior fintech do mundo, que tem 1 bilhão de usuários. Imagina a quantidade de informações e dados que eles têm sobre a vida das pessoas. E isso faz eles desenvolver produtos melhores, que atendam a necessidade, entendam o comportamento dessas pessoas. Então, eu destacaria esses 3 aspectos, assim, que a gente trouxe na bagagem e ficou na nossa cabeça, assim. Claro, aqui com as ressalvas que tu já colocou, né? A gente não vai falar de regime político, né? É lá uma ditadura, sim, uma ditadura diferente, né? Tem economia de mercado, capitalismo, mas nessa história dos dados, né? Os chineses não têm a opção de não ceder os seus dados, né? Eles são monitorados pelo governo em tudo que é parte. Fica mais fácil, né? Na nossa sociedade ocidental já é mais complicado de fazer isso, né? Mas, enfim, eles fazem. Hoje mesmo, agora, estava vendo matérias, né, que saíram da imprensa ontem, hoje, sobre o maior hospital do mundo, todo ele feito com robôs e com inteligência artificial. Será que nós aqui estamos preparados para isso? Né? Então, tem muita coisa. O que dá para fazer agora? Mas, assim, tu voltou impactado mesmo com o futuro que tu viu lá? Por exemplo, tem, no início do ano, 60 mil carros voadores, né, foram distribuídos na China, né, foram entregues, as pessoas compraram, não distribuídos, né, as pessoas compraram e foram entregues. Isso aqui a gente está vendo, né, só pela televisão, só pela internet. Lá já está acontecendo muita coisa, a IA está muito avançada. Então, de tudo isso, né, não só que tem a ver com o Sicredi, o que mais te impactou? Eu não vi carros voadores ainda. Ainda não. Mas eu vi carros sem motorista, os carros autônomos. Muito, né? Isso, tem bairros que já tem muito mais. A gente foi para Pequim e para Xangai. Tá. Né? E aí tem bairros que a gente vê bastante. Tu andou com carro sem motorista? Não andei, não, a gente não andou. Poxa, tu atravessou o mundo, Gerson, e não fez isso. Mas me chamou a atenção o silêncio, porque o carro elétrico dominou, então Xangai é uma cidade de 25 milhões de pessoas e é um silêncio, então não escuta os carros, assim, isso me chamou muita atenção. Tem muito carro elétrico, então. Escuta buzinas, mas não, muito carro. Eles têm mais de 150 marcas de carro elétrico, eles até acham que vai ter um movimento de consolidação agora, né? Então isso me chamou muita atenção. Robôs, ainda tu não vê robôs no dia a dia, mas eu fui em cafeterias que tinha robô, enfim, nesse sentido, mas o robô também, o desenvolvimento de robôs, a gente foi em locais onde eles são desenvolvidos, me chamou muita atenção.
E todo esse mercado do e-commerce digital e das lives, a gente foi uma empresa que só faz lives e lá é muito forte essa coisa das lives, que está chegando agora aqui também no Brasil, de comprar durante a live, que é algo que a gente ainda não está tão acostumado. É verdade. Lá, a China está muito avançada muito avançado, nisso, né? mais, e aí lives específicas de produtos específicos. Tem pessoas que trabalham só isso. Qual é a tua profissão? Eu faço lives para tal marca. Né? E aí é 60% do mercado já de venda online, então tu vê muito entregador na rua, tu vê muita motinho na rua entregando. Robô na rua, inclusive, entregando, né? Alguma coisa, mas aí eu não vi tanto ainda, né? Mas também já tem desenvolvimento e isso me chamou muita atenção, assim. Eu te convido a sair do Sicredi agora, tá? E montar uma empresa de live. Vamos antecipar esse futuro aqui no Rio Grande do Sul, né? São coisas que a gente vai pensando, assim, como o mercado financeiro vai vender produtos financeiros numa live. Isso. A gente já está pensando como seria isso. Então, deixa eu te perguntar agora, né? Com toda essa incomodação que tu teve lá na China, né? Essa boa incomodação de ver coisas novas, de enxergar um pouco do futuro e que inevitavelmente vai chegar aqui, né? Quando começou o Uber, né? Nos Estados Unidos, no mundo, na Europa, não, isso aqui vai demorar 10, 15, 20 anos para chegar. Deu 1, 2 anos, já estava aqui em Porto Alegre, né? E na Câmara de Vereadores discutindo se tinha que ter lei para regulamentar ou não. Então, a gente demora para absorver algumas novidades que estão no mundo, mas elas chegam e cada vez mais rápido. O que o Sicredi, então, vai fazer com toda essa informação que buscou lá do outro lado do mundo? Na verdade, ele já está fazendo. A gente tem áreas hoje já olhando para a inteligência artificial, como a gente pode usar a inteligência artificial nesse atendimento direto ao associado. Só a gente tem um cuidado no Sicredi, porque um valor nosso é o relacionamento. Então, como a gente possibilita esse relacionamento digital, mas ainda tem o humano também, essa junção é muito importante para nós. Isso é importante, né? Porque a gente teve uma explosão dos bancos digitais nos últimos anos no Brasil, né? Então, que a gente faz tudo por aqui. Eu mesmo tenho um banco digital no celular, mas também tenho o Sicredi, também sou sócio do Sicredi. E aí o Sicredi acha um nicho de mercado que eu acho que ele consegue fazer muito bem. Talvez o melhor aplicativo de todos os bancos. Eu trabalho com 4 bancos, né? Eu sei que não é o melhor, né? A gente tem que ter 1 ou 2 no máximo. Tenho 4 bancos. O melhor aplicativo é o do Sicredi, né? Então isso é muito importante. Mas também as melhores agências que surgiram nos últimos anos, inclusive para esse relacionamento, inclusive para me oferecer salas, se eu quiser fazer algumas reuniões, né, com os meus clientes, eu tenho dentro das agências do Sicredi, que oferece isso para os seus associados. Então o Sicredi está fazendo as duas coisas, está evoluindo digitalmente muito rápido, mas não está descuidando do presencial. Isso é um baita desafio. Primeiro eu quero agradecer o feedback, eu vou levar para o pessoal lá que desenvolve, eu conheço o pessoal que desenvolve o aplicativo, mas é isso, assim, vai ser digital para quem quer que seja digital e vai ser humano para quem quer que seja humano e a gente vai ter as agências. Para trazer um dado, assim, no Rio Grande do Sul nós somos a maior rede hoje, a gente está batendo até o final do ano 700 pontos de atendimento. Em quantos municípios? Nós temos 97% de atuação, de área coberta. São 497 484, por aí, municípios. Falta pouca coisa ainda. Eu queria saber quais que não tem, né? Deve ser lá Garruchos. Garruchos é no fim do mundo, lá na minha região, né? Então, assim, é muito longe Garruchos. São poucos municípios, alguma coisa no litoral ainda, mas não quer dizer que... Mas aí, porque do lado já tem, né? Isso, eu ia dizer, tem municípios que não têm agência e 60% da população é associada. São municípios menores, muito então não está né? desassistido, só não tem agência física. Sim, a gente tem... Mas um dia chega lá. A gente tem municípios pouco, com né? 1.500, 1.800, 2.000 habitantes no Rio Grande do Sul. Mais ou menos uns 30 municípios gaúchos só tem Sicredi. Isso mostra a nossa preocupação com a região. A gente está ali para apoiar a boom de abrir região. agência nos últimos anos, eu falei aqui na abertura, né, da nossa entrevista, que o Sicredi vai abrir 25 novas agências. E elas são grandes e são modernas. Essa é uma aposta que foge um pouco ao que outras instituições bancárias estão fazendo no mercado. Esse é o segredo também do crescimento do Sicredi? Isso só no Rio Grande do Sul, né? Mas nos 4 estados que estão na minha responsabilidade, ali a gente já vai ter mais de 125 agências, no Brasil 250 novas, né? Isso é importante, às vezes a gente não se dá conta que o Sicredi faz muito tempo que deixou de ser, né, uma instituição financeira e bancária aqui do Rio Grande do Sul. Ele realmente ganhou o Brasil. Em todos os estados brasileiros, a gente chegou a 9 milhões de associados. Né? No Rio Grande do Sul, a gente tem 2.700 né, associados. E a gente tem vários modelos de agência. Tem essas agências maiores, nos municípios maiores, mas a gente tem vários modelos que a gente está testando também dentro de shopping, em cidades menores. Porque é isso, assim, a gente quer estar presente na vida das pessoas. O Sicredi não vai embora.
O Sicredi é daqui, ele é da região onde ele está inserido e ele quer que a região vá bem. Né? Aliás, a gente está fazendo um balanço agora, né, de 1 ano das enchentes. E aí a gente viu um pouco do valor do Sicredi, né? O Sicredi não soltou a mão de ninguém, né? Como a gente fala aqui, depois das enchentes. Né? Muitos municípios que foram atingidos e só tinham a quem recorrer, às vezes, para doações, né? Para qualquer ajuda mesmo, né? Não lá para pegar dinheiro, também para isso. Mas como uma instituição que recebe, que acolhe a comunidade. O Rio Grande do Sul passou por um dos maiores desafios da sua história. O Sicredi apoiou muito os associados e colaboradores, foram mais de 20 mil pessoas envolvidas. Mas eu vou te contar um segredo, não foi uma surpresa para nós. Faz 100 anos que a gente faz isso. Sim. Quando a região precisa, o Sicredi está lá. Claro que agora o desafio foi maior, mas eu tinha certeza que o Sicredi ia apoiar. E sim, foi muito importante. Mais de 90 milhões foi arrecadado para apoiar, né, o Rio Grande do Sul. E para celebrar também essa vitória das pessoas, esse ano a gente lançou uma nova campanha e até um manifesto, eu digo assim, né? É quase com um abraço de parabéns para essas pessoas que lutaram e superaram junto esse desafio. É verdade. Que é Somos o Sul, Somos o Brasil, a nossa nova campanha. Eu estava lá no lançamento, né? Foi numa churrascaria tradicional aqui em Porto Alegre, né? Inclusive com o Lucas Lima, né? Como grande personagem dessa campanha. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela. Isso, então a gente pensou assim, tudo que a gente passou também, né, no ano passado, o crescimento do Sicredi, a gente decidiu fazer esse manifesto e a gente chamou o Lucas por quê? Porque ele é do Rio Grande do Sul, mas é conhecido no Brasil todo. E esse também é a nossa mensagem, somos do Rio Grande do Sul, mas somos do Brasil, é uma empresa que já atua em todo o Brasil. E para dar esse abraço aos gaúchos, a gente escolheu o canto alegretense também, a gente transformou ele. E foi um momento lindo lá no lançamento, a gente cantou ele, está aí nos comerciais. É um manifesto mesmo, assim, e eu gosto de usar a palavra abraço, é um abraço para as pessoas essa campanha. Não me perguntes onde fica a minha agência, segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo o Sicredi tá presente, pro teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. A campanha está lindíssima, até eu vou pedir para o pessoal reproduzir aqui, né, no nosso telão, colocar um pouquinho da campanha, porque realmente está muito legal, está emocionante. Eu acho que completa muito essa fase, né, nossa de reconstrução do Estado, onde o Sicredi teve um papel importante. Que bom, porque essa é a mensagem que a gente quer passar. Nós enfrentamos juntos esse desafio e o Sicredi segue sendo parceiro tanto dos gaúchos como dos demais estados também. Porque tem muita coisa para fazer ainda. Então, o que o Sicredi pode apoiar mais, né? Especialmente os pequenos, os médios empreendedores, a continuar nessa batalha pela reconstrução do nosso estado? A gente tem uma série de produtos e serviços para ajudar os associados, tanto pessoa física, pessoa jurídica e o agro. A gente está falando de linhas de crédito, a gente foi um dos que mais liberou linhas de crédito em linhas de apoio ano passado, mais de 25 mil operações aqui no estado. Então, tem as linhas de crédito, tem produtos e serviços no dia a dia, tanto de aceitação, de maquininhas, de cartões, de seguros, de consórcio. Enfim, é uma gama enorme de produtos e serviços e as nossas equipes estão super preparadas para aconselhar o associado a encontrar o melhor caminho. Então, esse contato humano, mesmo que seja via celular, via, né, WhatsApp, enfim, ele é fundamental e eu acho que esse é o segredo aí do crescimento dos créditos. E assim, Orestes, a gente não precisa combinar mesmo, assim, porque eu me sinto muito tranquilo de sentar aqui e falar tudo isso, porque é exatamente isso que acontece. Então, os colaboradores fazem isso no dia a dia, não é uma história só a ser contada, as pessoas sentem isso no dia a dia e isso nos enche de orgulho.
Perfeito. Gerson Rai, gerente de desenvolvimento de negócio do Sicredi. Tua primeira participação aqui no Poder RS, já virou sócio, tá? Tá bom. Já virou sócio aqui igual o presidente Ronaldo. Tá bom? Vou mandar um abraço para ele. Isso, e convida a Ana para estar aqui também para a gente falar mais da campanha. Tá bom. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois você pode dizer, você escolheu a Alibem e escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína. Tudo produzido aqui no Rio Grande do Sul, distribuído em todas as regiões do Brasil, escolhido por você em mais de 40 países. Procura as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína. Alibem, bem juntinho de você. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. É pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. O Poder RS de hoje fica por aqui para a BRDE, que é outro orgulho aqui do Rio Grande do Sul. Crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.